A Irmandade chegava cedo aos cultos, saudavam todos ao entrar na igreja. Nas poucas igrejas com órgão ou piano, esses instrumentos faziam o prelúdio que servia de fundo musical para as orações particulares. As irmãs, com véus de renda de diversas cores, sentavam-se separadas. Todos ficavam em pé quando um dos anciãos se levantava e tomava o lugar à mesa. Tribunas eram raras, e abria o culto com uma breve oração de invocação, na qual pedia a guia e presença do Espírito Santo no serviço, em nome do Senhor Jesus. Depois da abertura, conforme o Espírito guiasse, qualquer participante podia puxar ou pedir um hino. Cantavam de 1 a 4 hinos, embora 3 hinos fossem o mais usual. Havia poucos hinários e muitos não sabiam ler, cantando os hinos de memória. Os hinários variavam de uma congregação para outra e normalmente havia mais de um hinário em uso no mesmo culto. Os hinos eram tocados com acordes no piano ou no órgão, nas raras congregações afluentes o suficiente para possuir esses instrumentos. Não havia orquestras, por vezes um ou outro solista ou conjunto pequeno de músicos auxiliavam nos hinos. No momento da oração de súplicas, o presidente perguntava quem tinha causas e pedidos de orações. Quem necessitasse pedia a oração do banco, em voz alta. Todos ajoelhavam-se para orar, uns para a frente, outros voltados para trás nos bancos. Era comum terem várias orações e serem bem longas. Seguia-se a coleta. 2 diáconos levantavam-se e com uma cesta na mão oravam diante do púlpito pedindo bênção sobre as ofertas e passavam recolhendo as ofertas pela igreja, enquanto cantavam um hino. Seguia o momento dos testemunhos. Nesse momento, do banco ou diante da tribuna, contavam-se as libertações e os milagres, liam-se passagens das Escrituras. Nesse momento, irmãos e irmãs de Bíblia em punho exortavam a igreja. Caso houvesse, era o momento para a interpretação de línguas e cantar cânticos espirituais. Entregavam-se saudações e notícias de outras igrejas e anunciava a intenção de viajar em missão da obra. Cantavam-se mais um hino para a pregação da palavra e repetiam-se seus versos até que alguém inspirado levantasse para pregar. Qualquer irmão de bom testemunho que se sentisse compelido pelo Espírito Santo poderia levantar e pregar. Às vezes, o ancião que presidia indagava: "Irmão, você tem certeza que o Senhor te guia a pregar?" E durante a pregação, se quem se levantou saísse muito do esperado, os anciãos pediam que voltasse a sentar. Todos ficavam em pé para a leitura das Escrituras. Antes da leitura da Bíblia, o pregador fazia uma breve oração pedindo a guia e inspiração de Deus. Após a leitura das Escrituras, se sentavam e seguia a explanação bíblica e exortação à igreja. Normalmente havia 2 pregações. A segunda pregação, normalmente reservada a um dos anciãos, servia para confirmar ou corrigir a primeira. Também, a Irmandade tinha a liberdade de dar um comentário, levantando a voz do banco e testificando o quanto a pregação da palavra havia lhes tocando, e às vezes contestado o que foi pregado. O encerramento do culto variava. Às vezes, era convidado os enfermos a virem à frente para serem ungidos. Ocasionalmente, também chamavam aqueles que quisessem buscar o Espírito Santo. Nem sempre havia oração de agradecimento ou um último hino. O culto findava com a benção apostólica de 2 aos Coríntios capítulo 13 verso 13 e se saudavam com ósculo dizendo Peis de Diu, Peis del Signore, Diu vi benedice. E em igrejas com vários anciãos, cada parte do culto era presidida por um ancião diferente. Um abria e presidia durante os hinos, outro a oração, outro durante as coletas e testemunhos. Geralmente o ancião mais antigo encerrava o culto com a bênção apostólica.
Os serviços nos domingos eram longos, mas durante a semana podia ser versões curtas, enfatizando a oração ou a leitura bíblica. Durante a semana havia reuniões de oração. Essas reuniões não seguiam uma ordem pré-estabelecida. Qualquer um dos participantes chamava um hino ou testemunhava. No final, eram convidados a apresentarem suas necessidades e oravam por um bom período. Em geral, não havia um parâmetro rígido de culto, com uma amplitude de variações. Essa reconstrução foi baseada tanto em viagens de campo a diversas igrejas que mantêm alguns desses princípios e na memória de várias testemunhas.